vambora! Vambora! Quarta-feira, dia 7 de janeiro. Vamos aqui para a edição de hoje do Switch TV Show, seu programa diário sobre NBA aqui no YouTube. Vamos aqui falar sobre a rodada de ontem. Tivemos uma boa rodada na terça-feira. Ao todo, tivemos 6 jogos, né? 6 jogos movimentaram a terça-feira. Comentar sobre cada um deles. Falar também sobre o mercado da NBA. O mercado tá tanto quanto agitado. Bastante rumor pra gente comentar hoje. E é isso, né? Bater aquela resenhinha sobre NBA, sempre bom. Se você não deixou o like, deixa o like. Se você não é inscrito, se inscreva. E vambora, né? Vambora. Aê! Parabéns aí, banda. Palmas para a banda, hein? Banda Viva a Noite! Pô, quem lembra da Banda Viva a Noite do Pânico, não era? Banda Viva a Noite? Caramba, agora desbloqueou uma memória que estava arquivada. Caramba, faz tempo, hein? Faz tempo que eu não pensava na Banda Viva a Noite do Pânico. Fazia muito tempo. Enfim, pessoal, vamos aqui para a edição de hoje, quarta-feira aí, ó. Vamos aqui começar. Antes só peço, né, para que você deixe seu like, como eu já falei. Dá uma olhadinha também lá nas promoções da Centauro. Centauro, como sempre, entregando ótimos preços aí para vocês, ó. Temos aqui o Luca77 com 27% de desconto. Temos aqui Nike GT Jump Academy, 38%. Temos aqui, ó, linha Under Armour também com promoção. Camisa do Golden State na promoção. Aqui, ó, tênis infantil, tá querendo comprar um presentinho pro seu filho? Aqui, ó, Nike Team Hustle D12, 5% de desconto. Giannis Immortality 4, Colorway absurda, também 5%. KD 17, 32% de desconto, bicho. É muita promoção e é muito produto foda. E aí, para dar uma melhorada no preço, que já é muito bom, você pode usar o cupom SWISH10, né? Aplicando o cupom SWISH10 na sua compra, você garante um desconto de mais 10%, cara. Então aproveita, vai na Centauro, dá uma olhadinha e usa o cupom SWISH10, SWISH10, em letra maiúscula, e garanta 10% de desconto. Fechou? Vambora então, vamos começar falando sobre os jogos de ontem. E aí, durante o papo, eu vou também trazendo algumas atualizações do mercado. Fechou? Roda a vinhetinha e vambora. Muito bem, pessoal. Deixa eu botar aqui na tela. Tá na tela aqui para vocês, ó, os jogos de ontem. Vamos começar falando sobre Cavaliers e Indiana Pacers, né? O Cavaliers venceu o Indiana Pacers fora de casa, 120-116. Um jogo duro para Cleveland, né? Cleveland sem Donovan Mitchell. Então, se as coisas já são difíceis para Cleveland, com o Donovan Mitchell metendo 30 pontos no jogo, imagina sem ter ele, né? Então, foi um jogo difícil, um jogo onde Cleveland oscilou pra caramba, um jogo onde a defesa de Cleveland assim, intensidade baixíssima. Só que no último quarto, o Cavs foi bem. O Cavs foi bem e teve Darius Garland entregando o seu melhor jogo na temporada. Né? O Garland que tem feito uma temporada de muitos, mas assim, muitos altos e baixos, e bem mais baixos do que altos, né? Vamos falar a verdade também. Ontem ele entregou seu melhor jogo. Né? 29 pontos, 6 assistências, sem nenhum turnover, 14 de 23 nos arremessos de quadra. E no quarto período, no momento onde o time mais precisou dele, ele chamou a responsa. Foram 14 pontos no último quarto, acertando 7 de 7 nos arremessos, ou seja, último quarto perfeito do Darius Garland. O Cavs que chegou no último quarto perdendo por 9,
conseguiu sair com a sua vitória. Cavs aí com a sua 21ª vitória na temporada. E o Pacers com a sua 31ª derrota. Campanha horrível do Indiana Pacers. E o Cavs, né, mesmo passando longe de encantar, conseguiu a vitória graças ao Darius Garland. Tomara que esse jogo, tomara que essa atuação de ontem marque o comeback do Darius Garland, né? Porque já faz muito tempo que a gente não vê um Darius Garland engatando boas sequências de jogos, né? O Darius Garland, de um tempo pra cá, virou um jogador de uma atuação boa e 5 atuações ruins. Aí ele joga bem de novo, aí joga mais 3 jogos ruins, né? Aí ele machuca, aí fica fora 2 meses, volta, engata 5 jogos ruins pra ter um bom. Então o Darius Garland nos últimos anos ele virou isso, né? Ele virou isso. E tomara que nesse ano seja diferente. Tomara que a partir de agora, depois de um jogo desse, onde ele foi o grande protagonista, onde ele deu a vitória pro time, tomara que agora ele volte a ser o Garland que era há 2 anos atrás, quando foi All-Star, quando era um dos melhores armadores do leste. Hoje o Garland não tá na primeira prateleira de armadores do leste. Não tá, né? E ele já esteve. Ele já esteve. Tomara, porque se o Cavs quiser brigar por alguma coisa nessa temporada, vai precisar do Garland jogando em alto nível. Porque se ficar dependendo só do Donovan Mitchell no ataque, vai chegar uma hora, como já chegou em várias horas, né, na temporada, que não vai ser o suficiente, né? Esse time com Donovan Mitchell bem, com Darius Garland bem, com Evan Mobley bem, pode brigar. Mas hoje, o único cara que tá bem mesmo no time é o Mitchell. Tanto Garland como Mobley precisam melhorar. Ontem os dois foram bem. Especialmente o armador Darius Garland. Aí a gente teve o Washington Wizards surpreendendo, né, e vencendo o Orlando Magic em casa por 120-112. Eu falo surpreendendo porque é um time de tanque enfrentando um Magic que, na teoria, é um contender do leste. Só que quem tá acompanhando os dois times, cara, não se surpreendeu tanto com o resultado, né? Porque o Magic não vem convencendo na temporada. É uma temporada muito oscilante do Magic, parecido com o Cavs, tá? Magic e Cavs estão nessa mesma linha. Dois times que tinham expectativa muito alta, só que estão passando longe de corresponder. O Magic ainda tem a questão das lesões, que podem ser usadas como muleta, mas ainda assim, cara, questão de intensidade, questão de foco mesmo no jogo, cara, o Magic tá deixando a desejar, e isso é independente das lesões, é questão de postura. E ontem a postura do Magic foi de novo uma postura ruim. Um time que entrou desligado, um time que entrou desfocado, um time que entrou, assim, sonolento, zero intensidade na defesa. E o Wizards, que vive um momento muito bom, diga-se de passagem, a gente tá falando de um Washington Wizards que, depois da vitória de ontem, tem 5 vitórias nos últimos 7 jogos. Entendeu? É um time que vive uma fase boa, né? Com os veteranos jogando bem, com a defesa melhorando, com o Alex Sarr jogando muita bola. Inclusive, ontem o Alex Sarr, 4 tocos com 23 pontos, jogaço do segundo anista. Então, o Wizards puniu a postura né, soft do Magic e a vitória veio. 120-112, quinta vitória nos últimos 7 jogos. E o Magic sofrendo mais uma derrota, mais um jogo onde Paulo Banchero deixou muito a desejar. Tá? Eu não gosto de ficar individualizando a culpa numa derrota e tudo, mas ontem, cara, assim, eu vi o Pisou na Linha falando sobre isso. Inclusive, um abraço, Pisou na Linha, tamo junto. Tamo na mesma liga de Fantasy, eu e o Pisou na Linha. Pisou na Linha tá me destruindo no Fantasy, tá constrangedor. Mas eu vou dar a volta por cima, hein? Darei a volta por cima. Pisou na Linha falou isso, cara, que a postura do Magic, do coletivo do Magic, ela se resume muito no Paulo Banchero.
O Paulo Banchero, ele é a personificação, ou ele vem sendo a personificação dessa postura do Magic. Assim, o Banchero até deu uma entrevista recente falando, né, que ele não vem se sentindo feliz, que ele não tá bem, que ele não tá jogando de forma alegre como ele jogou nos últimos anos, que isso tem afetado o jogo dele. E parece que isso tá contagiando o resto do time. Meio que o Magic tá vendo o seu líder cabisbaixo e tá seguindo a mesma linha. Então, é algo que tem que ser mudado, cara. Assim, pra mim, hoje, o grande problema do Magic não é técnico, não é tático. É anímico. É de confiança, é de vontade, é de intensidade. E aí, é trabalho do técnico. É também, obviamente, é trabalho do técnico consertar problemas táticos também, obviamente. Mas problemas de confiança, de motivação, cara, o técnico tem que resolver isso, bicho. Tem que resolver isso. Ontem o Magic só fez o jogo ser equilibrado porque o Jamal Mosley tirou os titulares e botou os reservas. Os reservas entraram com vontade. Os titulares estavam todos pau mole ontem. Isso é um problema, cara. Isso é um problema muito grave. Nessa Conferência Leste aberta, cara, era pro Magic estar muito melhor do que tá. Era pro Magic estar brigando por seed 1 com o Detroit Pistons. E hoje tá muito longe disso. Tá longe em termos de campanha e tá muito longe em termos de entrega. Hoje, Pistons e Magic estão em prateleiras completamente diferentes. E não eram pra estar. E não eram pra estar. Por elenco, era pro Magic estar na frente do Pistons. Só que enquanto a gente tá vendo o Detroit Pistons jogando confiante, intensidade lá no teto todo o jogo, com vontade, né, jogando pro Shell, a gente tá vendo o Magic jogando broxado. Jogando pau mole todo o jogo. E ontem, mais uma vez jogou desse jeito e mais uma vez perdeu. O Magic, gente, não vence 2 jogos seguidos desde o fim de novembro. A gente tá em janeiro. Desde o fim de novembro, o Magic não embala 2 vitórias seguidas, gente. Não existe, pô. Com o elenco que tem, não dá. E mesmo com lesões. Mesmo com lesões, esse time era pra estar jogando mais. E Paulo Banchero tem que ser melhor. Tem que ser melhor. Eu adoro o Paulo Banchero. Vivo defendendo ele aqui no canal, porque tem muita gente que, né, tá aí criticando ele. Mas mesmo eu sendo defensor do Paulinho, não tem jeito, mano. Ele tá deixando muito a desejar. Não só em quadra, mas também na posição de líder. Como líder, como franchise player, ele não pode jogar do jeito que tá jogando. Ele tem que ser exemplo. É o franchise player que puxa os role players. Se os role players veem o seu franchise player jogando sem vontade, eles vão jogar do mesmo jeito. Entendeu? Então o Paulo Banchero precisa ser melhor pro time ser melhor. E ele não tá sendo. Ontem deixou muito a desejar e o Wizards não quis nem saber, foi lá e venceu. Assim como o Grizzlies não quis nem saber do Spurs e também venceu sem Ja Morant. O Grizzlies venceu, né, bem San Antonio, em casa, né, por 106-105. E eu digo que venceu bem, não no sentido de, dominou. Porque não dominou. Foi um jogo pau a pau. Mas o segundo tempo de Memphis foi absurdo, cara. Foi absurdo, né? Começou com 36-27 no terceiro quarto. Muito bem no terceiro período. E terminou com Cam Spencer doutrinando no clutch. 2 bolas absurdas no final do jogo que garantiram a vitória do Memphis. Cam Spencer, 21 pontos, 8 rebotes e 8 assistências. Ele que vem sendo, né, um dos melhores role players da temporada. Né? Se tivesse o prêmio de melhor role player da temporada, Cam Spencer seria um forte candidato, cara. Porque o que esse cara tá jogando é brincadeira. Né? Ontem foram 21-8-8, com 13 pontos no quarto período e as 2 bolas que né, acabaram com o jogo. Mas você pega o recorte dos últimos 15 jogos, 14,8 pontos de média, arremessando com splits de 52-49, 52% no geral, 49 para 3. 6,9 assistências, com menos de 2 turnovers de média, matando quase 3 bolas de 3 por jogo, bicho. O irmão do rei do lacrosse, que é o Pat Spencer, jogador do Golden State, tá jogando demais, mano. Tá jogando muito. E nesse time do Memphis,
né? Cheio de lesão, né? Com todas as questões ali de armador, né? Ty Jerome fora, Scottie Pippen fora, Ja Morant toda hora perdendo o jogo. Ken Spencer vem se destacando, né, muito bem na posição. E ontem foi decisivo para a vitória, foi o cara do jogo. E vou te falar, você ser o cara do jogo em um jogo que teve Victor Wembanyama metendo 30 pontos, tu tem que ser pica. E o Ken Spencer ontem foi muito pica, para mim foi o cara da partida. O Wembanyama, com minutagem reduzida, ainda meteu um 35-3, né? Com 19 pontos no segundo tempo. Se o Mitch Johnson não tivesse tirado ele no final do jogo, inclusive uma decisão extremamente estúpida do Mitch Johnson, Luiz, mas tinha restrição de minutos. Irmão, custava deixar o Wembanyama jogar mais um minutinho pro Spurs ganhar o jogo, porque se o Wemby não sai do jogo, cara, o Spurs tinha ganhado essa parada, velho. Teria ganhado, mano, porque o Wemby tava destruindo no segundo tempo. Ele marcou 19 pontos em 8 minutos no segundo tempo, mano. Entendeu? Pra mim, o Mitch Johnson, ele errou muito. Ele tirou o Wemby faltando 3 minutos pra acabar. Porra, mano. Tá ligado? Jogou 21, deixava ele jogar 23, 24. Não seriam 3 minutos que iam fazer o Wemby machucar de novo. Caralho, bicho, pra mim foi uma... Ontem, o Mitch Johnson, ontem pra mim foi o grande vilão do Spurs, tá? Óbvio que o grande responsável pelo resultado foi o Ken Spencer, pelo que ele fez no quarto período, pelo que ele fez no clutch. Absurdo. Mas, se não são as cagadas do Mitch Johnson no final, o Spurs poderia ter ganhado o jogo. E aí eu não tô falando só de tirar o Wembanyama. Eu tô falando de tirar o Wembanyama e colocar o Jeremy Sohan no lugar. Um cara que, assim, não tá jogando. Totalmente fora de ritmo. Eu tô falando de, na última posse ali, na jogada final, que foi aquela jogada horrível do Fox, ele não pediu tempo. Tava desenhado que a jogada ia dar errado. Era nítido que a jogada ia dar errado. Pede tempo. Tá ligado? Pede timeout, desenha a jogada com calma. Volta com o Wembanyama na última jogada. Entendeu? Não queria que ele jogasse os últimos 3 minutos? Voltava ele só pra jogar o último lance. Nem que fosse só pra ele ser usado como isca pra atrair a marcação, mas bota ele. Com calma. Entendeu? Enfim. Pra mim, o Mitch Johnson foi muito mal ontem. Ele que fez um mês de dezembro muito bem, inclusive foi eleito o técnico do mês em dezembro. Merecido. Mas ontem fez um trabalho muito ruim. E... cara, pô, pelo amor de Deus, cara. O que era mais um minutinho do Wembanyama ontem? Sério mesmo que seria um minutinho de um Wembanyama que ia machucar ele de novo? Não é possível. Não é possível. Inclusive, tô curioso pra ver como que vai ser a minutagem do Wemby hoje contra o Lakers. Porque se o Wemby não jogar os últimos 3 minutos, e se o jogo chegar, né, apertado nos últimos 3 minutos, é derrota do Spurs, tá? Porque o Lakers não perde clutch time, não. Não perde clutch time, não. Entendeu? Curioso. Para ver o que o Mr. Mitch Johnson vai aprontar no jogo de hoje. Enfim. Boa vitória de Memphis. Memphis voltando a vencer depois de 4 derrotas seguidas. San Antonio sofrendo sua 11ª derrota. Aí a gente teve Minnesota conquistando um resultado muito sólido contra Miami. Né? Vitória muito boa em casa por 122-94. Anthony Edwards entregando mais um excelente jogo. Ontem foram 26 pontos em 29 minutos para o Anthony Edwards. Né? Jogou muito bem. O coletivo de Minnesota ontem apareceu bem pra caramba. Para além dele, outros 5 jogadores tiveram dígitos duplos de pontos. Inclusive, Minnesota fazendo, né, vivendo uma fase muito boa, né, cara? 4 vitórias nos últimos 5 jogos, 14 nos últimos 19. São 24 vitórias na temporada já para Minnesota. Minnesota cada vez mais se aproximando do topo do Oeste. Jogando bem. Jogando muito bem. Né? Ontem, outro que merece destaque. E aí, por mais que me doa falar isso, mas eu tenho que falar. Gobertzão jogou bola ontem, viu? Dominou o Adebayo. Coitado do Adebayo ontem, foi dominado pelo Gobert. Inclusive o Gobert vem jogando bem, tá?
tá passando meio desapercebido aí e tudo, mas Gobertzão jogando muito. E eu vou te falar, se por alguma razão o Wembanyama perder mais alguns joguinhos aí na temporada e ele se tornar inelegível pro DPOY, eu não duvido do Gobert papar esse DPOY, viu? Hoje o favorito, sem ser o Wemby, seria o Chet, pelas casas de apostas, tá? E de fato ele tá tendo um impacto defensivo muito grande. Mas o Gobert, cara, você pega o recorte aí dos últimos 20, 15 jogos aí de Minnesota, o impacto dele é bizarro, tá? E me dói falar isso, porque vocês sabem que eu não sou fã do Gobert. Mas eu tenho que ser justo também. O cara tá merecendo entrar firme nessa conversa de DPOY, tá? Tá merecendo entrar firme. Assim, se o Wemby não poder ser votado, o Gobert vai ser, junto do Chet, o grande favorito, tá? Se o Wemby não perder mais nenhum jogo, se o Wemby for elegível, beleza, o Wemby vai ganhar unânime, eu acho. Mas se não, Gobertzão pode papar o seu quinto DPOY, tá? E aí você querendo ou não, e eu querendo ou não, a gente vai ter que começar a colocar o Gobert em certas conversinhas aí de melhores defensores da história, tá? Querendo ou não, ele vai ter que começar a entrar nessas conversas. Porque 5 DPOYs, pô. Porra. Tá ligado? Aí nem eu vou conseguir. Nem eu vou conseguir fazer malabarismo pra tirar ele da conversa. Ele vai ter que entrar nas conversas. Infelizmente. Mas é isso, cara. Ontem, bela vitória de Minnesota. Olho no Minnesota, tá? Minnesota tá numa ascensão muito foda. 24-13 na temporada. Já tem mais vitórias que o Lakers, por exemplo. Eu não duvido de Minnesota fechar esse mês de janeiro como seed 2, tá? Nessa crescente que o time tá, e com o Lakers aí, né, tendo todas as questões defensivas, com o Denver todo machucado, e com o próprio Thunder também vivendo uma fase complicada, fevereiro pode começar com o Minnesota colado na bunda de Oklahoma no Oeste, tá? Colado. E aí é legal ver, né, que antes da temporada começar, eu vim aqui e falei, gente, vocês estão tirando o Minnesota pra merda. Vocês estão subestimando o Minnesota. Minnesota é time de mando de quadra. É time pra brigar por seed 2, seed 3. Eu falei, não falei? Falei. Não, Minnesota, time fraco. Tá doido, o Lakers vai passar por cima. Respeitar. Tem que respeitar o Lobão. Por falar em Lakers, né? Ontem o Lakers venceu o New Orleans Pelicans 111-103. Não vou me estender muito nesse jogo, né? Porque eu já fiz vídeo falando sobre. Mas, em resumo, foi um jogo onde o Lakers, durante 3 quartos, não conseguiu se impor, né? Inclusive, o Pelicans, na minha opinião, foi melhor do que o Lakers nos 3 primeiros quartos, especialmente no terceiro período, onde o Trey Murphy, bizarro que ele fez, né? Meteu 20 pontos no terceiro período. Grande jogo do Trey Murphy, 42 pontos pra ele. Cara aí que se o Pelicans botar no mercado, filho, vai chover proposta. E o Pelicans pode tirar muita coisa do Trey Murphy, tá? Na minha opinião, é papo de 3 firsts. Pra começar. Então, eu acho que o Pelicans nos 3 primeiros quartos foi melhor do que o Lakers, tanto que foi pro quarto período na vantagem, né? Foi pro quarto período vencendo por 6, se não me engano. Exatamente, foi pro quarto período vencendo por 6. Lakers, né, sofrendo bastante ali, né? O Lakers chegou a ficar mais de 3 minutos no terceiro quarto sem um field goal, né? Só que aí no quarto período, a duplinha LeBron e Luka, que inclusive eu gosto muito do apelido que deram, né? A dupla Burger King, muito foda. Parabéns pra quem inventou esse apelido. Não sei quem foi, mas parabéns. Duplinha Burger King brilhou, hein? LeBron abriu o quarto período ali comandando sozinho uma run de 8-0, que colocou o Lakers na frente. LeBron absurdo nos primeiros 3, 4 minutos ali. E na reta final, o Luka fez o que ele faz de melhor, que é tirar coelhos da cartola. Ele engatou uma sequência de 2 bolas de 3 ali no final. Foi sacanagem.
Sim, a primeira, uma bola lá no corner direito, todo desequilibrado, marcação em cima. Do nada a bola cai. E a última, uma loucura, né? O Alvarado quase tira a bola da mão dele. Na verdade, o Alvarado tira a bola da mão dele. Ele recupera. Aí o LeBron faz um bloqueio ali meio improvisado. E o Luka ali todo desequilibrado, todo, né? Sem jeito, taca a bola pra cima, a bola cai. Tipo, porra. Surreal, né? Surreal o Luka. E aí, com os dois ali comandando e com a defesa do Lakers aparecendo no quarto período, isso tem que ser falado também. O Lakers, gente, e isso vai chocar muita gente. Inclusive, quando eu vi essa estatística, eu também fiquei chocado. O Lakers tem a melhor defesa da NBA em situações de clutch time. No clutch time, nos últimos 5 minutos ali, com o time ganhando ou perdendo por 5 pontos, o Lakers tem a melhor defesa da NBA. Pô. Surreal isso, né? Aí você vai perguntar, Luiz, como que você explica isso? Eu não sei. Eu não sei. Como que um time que tem uma defesa horrível, no geral, consegue ter a melhor defesa da liga no clutch time? Não faço ideia, mas é a verdade. O Lakers é, hoje, o melhor time da liga em clutch. Jogou 13 clutches e ganhou os 13. Né? E aí é isso, é um time que defende pra caralho em clutch e tem no ataque esses dois caras pra decidir. E aí é a vantagem de você ter 2 extra-classe no time. Você ter um extra-classe no time já te dá muita condição de vencer o jogo, já aumenta a sua condição de vencer o jogo. Você ter 2, é isso. O LeBron abriu o quarto período voando e o Luka fechou voando. Vitória do Leicão. Lakers chegando a sua 4ª vitória nos últimos 5 jogos, a 23ª na temporada. E o New Orleans Pelicans, né, em grande noite do Trey Murphy, sofreu sua derrota de número 30 na temporada. Pelicans, lembrando que não tem controle da sua pick do próximo draft. Pick é do Atlanta Hawks. E para encerrar aqui, né, o bloco dos jogos, a gente teve Dallas vencendo o Sacramento Kings em outro jogo que foi pro clutch, né? Assim como Lakers e Pelicans foi pro clutch, Dallas e Kings também foi. Dallas fazendo um jogo muito problemático, né, cara? Um jogo, né, com muitos erros. Mas no fim, brilhou a estrela do menino Cooper Flagg. Mais um clutch time de gabarito do novato, né? Fazendo tudo no clutch, pontuando, achando o passe importante. Inclusive, o passe que gerou a cesta de 3 do Brandon Williams, que ganhou o jogo pro Dallas, veio do Cooper Flagg. Ele atraindo a marcação, soltando o passe pro lado e o Brandon Williams tendo o arremesso limpo. Cooper Flagg fez isso durante todo o clutch, muito seguro, muito maduro. Cooper Flagg ele é impressionante, cara. A maturidade que ele apresenta é surreal. É realmente surreal. Assim. O Cooper Flagg ele parece um veterano. Parece que ele tá na liga há 10 anos. É impressionante, cara. É de fato impressionante. Num jogo difícil, num jogo onde as coisas não estavam dando certo pra Dallas, botou a bolinha debaixo do braço e resolveu, mano. Resolveu, Dallas conseguiu sair com a vitória, 100-98. Cooper Flagg com seu 8º jogo de 25-5 na temporada. Foram 20 pontos, 8 rebotes, 6 assistências com só um turnover. Com 8 de 15 nos arremessos. Brilhando no clutch, resolvendo a parada. Mais uma grande atuação. Mais uma grande atuação. Dallas voltando a vencer jogos seguidos depois de um tempo. Chegando à sua 14ª vitória. E Sacramento, que fez um clutch time horrível. Horrível, né? O clutch de Sacramento. A sensação que eu tive no clutch do Kings é que eles não queriam que o jogo fosse pra prorrogação. Tipo, o time perdendo por 2. Cara, eles não tentaram uma jogada de 2 pontos. Não tentaram uma infiltração. Os arremessos que o Kings tentou nas últimas posses foi um arremesso todo errado do Westbrook pra 3. Inclusive, jogo horroroso do Westbrook. E uma bola de 3 toda desconjuntada do DeRozan. Né? Então, parecia que o Kings só não queria que o jogo se estendesse. Do tipo, mano, foda-se, não quero mais jogar. A sensação foi essa, né? E aí, derrota no Golden One e vitória do Dallas com mais uma grande atuação do novato veterano
Cooper Flag. Joga bola, hein? Moleque joga bola. Então, sobre a rodada, é basicamente isso, pessoal. Pra gente encerrar, eu só quero aqui trazer algumas notícias do mercado pra gente comentar rapidinho. Deixa eu só ver se saiu alguma novidade aqui. Deixa eu ver. Não. Ó, vamos lá, pessoal. Vamos começar então trazendo novidades sobre Trae Young, né? Todo mundo sabe, Trae Young vai ser trocado. O Shams Charania confirmou isso nessa semana. E aí ontem, o Jake Fisher trouxe a informação de que o Trae Young demonstrou um interesse maior em ir para 2 times. Esses 2 times seriam Brooklyn e Minnesota. Os 2 estariam no topo da lista de desejos do Trae. O problema é que, segundo as fontes do Jake Fisher, nenhum dos 2 times tem interesse no Trae Young, né? É aquilo, né? Eu quero, mas você não quer. Aí, quando 2 não querem, não acontece, né? Aí é foda. Aí ele tem a aspa dele, né? Abre aspas. Fui informado de que o acampamento, de que o staff, né? O staff de Young sugeriu Minnesota e Brooklyn, do lado deles como 2 destinos potenciais atraentes. No entanto, também fui informado de que nem o Timberwolves e nem o Nets estão em busca, né? Então, o Trae Young quer jogar em Brooklyn e Minnesota, mas nenhum dos 2 times quer. E eu entendo o Brooklyn não querer. Por quê? Porque é um time que tá aí buscando uma pique alta no próximo draft, é um time que já tem muita opção na armação, incluindo o Igor Deming, que vem fazendo uma grande temporada. Então eu entendo o Brooklyn não querer o Trae Young, porque além de ter muita gente para a posição, o Trae Young seria um cara que iria atrapalhar o tanque em Brooklyn. Brooklyn tá querendo trocar o Michael Porter exatamente para não atrapalhar o tanque, porque o Michael Porter tá dando vitórias pro time. Se trazer o Trae Young, vai ser a mesma coisa. O Trae Young vai dar vitórias para Brooklyn. Se bem que ele não tá conseguindo dar vitórias para Atlanta, né? Mas enfim. Ele diminuiria as chances de Brooklyn ter uma das 3 piores campanhas. Então, eu entendo o Brooklyn não querer. Seria legal, em termos de mídia e tudo, ter um Trae Young em Nova York, seria do caralho, ainda mais pela rivalidade contra o Knicks. Mas eu acho que pro projeto do Nets realmente não faria muito sentido o Trae Young. Agora, me surpreende Minnesota não querer. Porque eu acho que Minnesota seria o destino mais... que mais se encaixaria com o Trae. Porque é um time que precisa urgentemente de um armador titular. Não dá mais para Mike Conley, não dá para Rob Dillingham. Não dá, inclusive, saiu informação hoje de que Minnesota tá disposto a trocar o Rob Dillingham, tá? Lembrando que Minnesota gastou capital de draft para subir por ele, né? E vai trocar. Erro grotesco aí de Minnesota. Erro grotesco no draft, no caso. Trocar o Rob Dillingham eu acho certo, porque realmente o moleque não vai... Assim, não virou. Mas ter subido no draft por ele, na época pareceu certo, mas se provou um erro. Então, assim, me surpreende Minnesota não querer, cara. Eu entendo que o preço vai ser caro, né? Minnesota teria que abrir mão de boa parte da sua profundidade para ter o Trae Young. Né? A gente tá falando de jogadores como o Naz Reid indo embora, jogador como o DiVincenzo indo embora, talvez até um Gobert ou o Randall. Então o Minnesota realmente abriria a mão de boa parte da sua profundidade para ter o Trae. Mas, cara... Mano, Trae Young, Anthony Edwards, Jaden McDaniels... Ah, cara, eu acho que esse time daria certo, mano. Eu, se fosse Minnesota, arriscaria. Mas, parece que não vai rolar. Minnesota não quer. Ainda existe, né, o interesse do Washington Wizards, mas ainda não se concretizou. E vamos ver, cara. Vamos ver pra onde que vai o Trae. Fato é que ele não deve mais jogar por Atlanta. Eu, inclusive, sou totalmente contra o Hawks dar um jogo de despedida pra ele. Acho que não tem necessidade disso. Acho que pode até desgastar a imagem dele. Acho que é melhor deixar ele quietinho mesmo, deixar ele sentado no banco até trocar. É o que eu faria. E a era acabou. Resta saber pra onde que ele vai. Minnesota não quer, Brooklyn não quer, Trae Young quer, mas quando 2 não querem, não acontece, né? Como eu já falei. Então, sobre Trae Young é isso. Falando agora sobre o nosso querido Anthony Davis.
Informação do The Athletic é a seguinte: 4 times teriam mostrado certo interesse no Anthony Davis. Esses 4 times seriam Hawks, Raptors, Warriors e Bucks. Tá? Os 4, em níveis diferentes, né, teriam interesse nele. É falado, né, que os representantes do AD não enxergam um cenário de extensão contratual com Dallas e preferem buscar um time onde isso seja mais provável de acontecer. Então, o staff do AD não acha que vai rolar uma extensão em Dallas e tá querendo levar ele para outro time. E aí esses 4 times, em níveis diferentes, teriam demonstrado interesse nele. O que eu vi de informação sobre o interesse desses 4 times é o seguinte: no caso do Warriors, o Warriors tem interesse, mas o Warriors não quer trocar o Green e o Butler. E aí, sem trocar um dos dois, a troca fica inviável em termos salariais, só se o Warriors achasse um terceiro time para viabilizar o negócio. Então, a trava na questão Warriors seria essa. Eu já falei que, para mim, o Warriors deveria envolver o Draymond Green, tá? Eu sou muito mais ter um trio AD, Butler e Curry do que Curry, Green e Butler. Eu entendo a química que o Green tem com o Curry, entendo o tamanho que o Green tem pro Warriors, mas hoje, pra mim, o Anthony Davis, assim, é mais impactante. Ah, mas o Anthony Davis machuca muito. Sempre falo, pega o número de jogos do AD nas últimas temporadas no Lakers, antes dele ir pra Dallas. Pega o número de jogos do Anthony Davis em playoff pelo Lakers. Ele não perdeu nenhum jogo de playoff no Lakers. Eu acho que é uma aposta válida. O impacto que o Anthony Davis teria nos dois lados da quadra nesse time do Warriors seria bizarro de grande. Então eu acho que o Warriors deveria trocar o Draymond Green, mas parece que o Warriors não vai querer. Então o problema seria esse. No caso do Bucks, o Bucks está interessado em qualquer jogador que segure o Giannis até o fim da temporada. Essa é a verdade. Né? O problema do Bucks é que o Bucks não tem ativo para fazer essa troca acontecer. Então meio que a troca fica inviável por conta disso. No caso de Hawks e Toronto, aí a parada é mais viável. Né? Os dois times têm interesse genuíno, os dois times têm ativos para fazer a troca acontecer. Né? Questão de Atlanta é se o Trae Young seria ou não envolvido na troca. Parece que Dallas não tem interesse no Trae Young. Então, a Atlanta teria que envolver outros jogadores, né? Um Hisashi da vida, talvez um Porzingis, picks de draft, talvez a pick do Pelicans, que é uma pick muito valiosa. Né? Teria que ver essa questão, né? E aí não se sabe até que ponto a Atlanta está interessado em envolver esses outros ativos. E a questão de Toronto é ver se realmente tem negócio. O Toronto tem muito ativo para fazer essa troca acontecer, viu? Tem ali RJ Barrett, tem ali Emmanuel Quickley, tem capital de draft. Assim, em qualquer um dos dois times, eu acho que o Anthony Davis teria um impacto bizarro. Eu queria muito ver o Anthony Davis em Toronto, tá? Em Atlanta, eu acho que seria do caralho. Ele, Jalen Johnson, Desson Daniels, Alexander Walker, acho que seria um grande time. Viria pra brigar a vera nesse leste, tá? Mas em Toronto, com essa cultura defensiva, né, com esse tanto de ala grande que Toronto tem, Scottie Barnes, Colin Boyles, Brandon Ingram, mano, seria foda ter o Anthony Davis ali, hein? Seria foda. Então, esses dois times me agradam muito. Queria também muito ver ele no Warriors, acho que seria do caralho também. Mas Toronto é um destino que recentemente me pegou. Comecei a ficar muito intrigado com a possibilidade de AD em Toronto. A ver o que vai acontecer e vamos ver se para onde que vai o menino Anthony Davis. Aí, né, alguns rumores menores, né? A gente tem aí a questão do Zach LaVine ainda em aberto. O Jake Fisher falou que durante a off-season o Zach LaVine, né, junto com seus agentes, tentaram negociar uma troca dele para Atlanta, mas a Atlanta não mostrou interesse e parece que a Atlanta segue sem ter interesse ainda, né? E aí não se sabe para onde vai o Zach LaVine, que é um dos caras, né, do pacotão do Kings que vai ser trocado, né? Ele, Sabonis, DeRozan, é certo que os 3 serão trocados. Só tem que ver quem que vai ser o otário, né? Todo dia sai um malandro e um otário de casa, né?
O Sacramento tá tentando ser o malandro. Tem que ver quem vai ser o otário que vai pegar o Lavine. Porque é um jogador que, sinceramente, cara, eu não apostaria jamais. Um jogador peladeiro, um jogador unidimensional com um salário bizarro. Mas Sacramento vai tentar negociar. Parece que na off-season tentaram um negócio com o Hawks, mas o Hawks não quis ser o otário. E a outra informação que saiu hoje é sobre Kuminga, né? Kuminga é outro que, né, todos dão como certo, né, que vai ser trocado. Até porque ele não joga no Golden State, então não faz sentido o Golden State manter ele. Mas, segundo Anthony Slater, pode ser que o Golden State não troque o Jonathan Kuminga. O que pra mim vai ser uma loucura bizarra. Mas ele fala, abre aspas, fontes da equipe disseram nos últimos dias que estariam dispostos a manter Kuminga após o prazo, se nada suficientemente atraente se materializar. Isso pode ser uma postura estratégica e certamente é um risco, considerando que Kuminga, ganhando 22,5 milhões nessa temporada, está atualmente enterrado na rotação do técnico Steve Kerr, tendo jogado 10 minutos no total do último mês. Então, sim, existe a chance do Warriors não trocar o Kuminga. Se não aparecer nada que agrade muito o Golden State, pode ser que o Kuminga fique. E aí, pra mim, vai ser uma doideira. O Warriors não trocar o Kuminga é surreal. E eu vou te falar, é sacanagem com o Kuminga. É sacanagem com o Kuminga, mano. Porra, velho, o cara não joga, o cara não tem minutos, igual o Anthony Slater falou. No último mês inteiro ele jogou 10 minutos. O Steve Kerr claramente tem problemas com o Kuminga. Claramente. Ou o Kuminga tem problema com ele, mas enfim, o ponto é que ele não joga. E aí chega a trade deadline e você não troca o cara pra deixar ele mofar no banco. Tipo, cara, é surreal, mano. Assim, não querendo, tipo, sair como grande defensor do Kuminga, até porque não, assim, não tem nada a favor dele, nada contra também. Mas, mano, o desenvolvimento do Kuminga foi totalmente atrapalhado pelo Steve Kerr. Não tô falando que o Kuminga ia virar o Michael Jordan. Não. Mas, pô, gente, olha o Kuminga na época do draft. Olha os flashes que o Kuminga mostrou nesses anos no Golden State. Tem qualidade, pô. Tem qualidade. Em outro time, com outro técnico, cara, eu acho que o Kuminga seria hoje um jogador muito mais pronto do que ele é. E eu acho isso foda, cara, quando um técnico atrapalha o desenvolvimento de um jovem. E esse é o problema do Steve Kerr, cara. É um dos problemas. O Steve Kerr, ele não sabe desenvolver jovem. Ele não sabe e ele não quer, né? E a confirmação disso foi aquela entrevista que ele deu recentemente, falando que ele, de forma intencional, tirou minutos do Will Richards só pra dar minutos pros veteranos. Por quê? Porque o Will Richards é novato. Ele não gosta de trabalhar com novato. E aí, nesse cenário, onde o Kuminga já foi totalmente podado, onde o desenvolvimento dele foi totalmente atrapalhado, chegar na trade deadline, depois do Warriors renovar com um contrato que claramente foi feito pensando já na troca, o Warriors não trocar é uma sacanagem com o cara, mano. Eu acho uma sacanagem com o Kuminga. Desculpa, eu acho uma sacanagem. Sacou? Mas enfim, vamos ver. O Kings segue interessado. Mas se o Kings não fizer uma proposta que atraia muito o Golden State, segundo o Anthony Slater, o Kumingão pode ficar mofando até o fim da temporada. Uma loucura, né? É uma loucura. Cara, você pegar a minutagem do Kuminga desde que ele foi draftado, cara, é bizarro, mano. Olha isso aqui. Ó, Kuminga foi draftado o quê? A primeira temporada dele foi 21-22, né? Cara, ele teve 16,9 minutos, 21-22, 20 minutos, 22-23, jogando 67 jogos, 26 minutos em 23-24, jogando 74 jogos. E tudo isso, cara, entregando bons números. 24-25, ele teve 24 minutos, ou seja, teve minutagem a menos e só jogou 47 jogos em 24-25. E nessa temporada ele jogou 18 jogos, cara. E não é lesão, não é que ele machucou, não. É que o Steve Kerr não joga, não coloca o cara pra jogar, mano. Não coloca o cara pra jogar. Caralho, bicho. E é um jogador que vinha numa evolução. Na primeira temporada, 9 pontos de média. Na segunda, 9,9. Na terceira, 16. Né?
Também melhorando o número de rebotes, assistências, roubos de bola. Aí chegou 24-25, o Steve Kerr, aí foi onde o Steve Kerr realmente falou, irmão, não vou botar você mais pra jogar. Aí as médias dele regrediram, naturalmente, porque ele teve menos minutos jogando menos jogos, não conseguia pegar ritmo, e nessa temporada é bizarro, cara. Nessa temporada é bizarro, então... Cara, se o Warriors não trocar o Kuminga, cara, vai ser muito sacanagem. Vai ser muita sacanagem. Enfim. A ver o que vai acontecer, vamos ficar de olho. E é isso, tá, gente? Pro programa de hoje é isso. Obrigado, tá, pela sua audiência nessa quarta-feira. Hoje teremos novamente, né, cobertura da rodada. Fiquem ligados. Tamo junto, grande abraço. Fiquem bem, né? Não se esqueçam de usar o cupom SWISH10 lá na Centauro, tá bom? E valeu, gente. Abração, obrigado, beijo e tchau.